delícia estarmos aqui. Mais um podcast comigo, Diana Timbó. E hoje vai ser bom demais. Eu amo falar e trocar e realmente aprender com pessoas que edificam a minha vida. Assim como elas edificam a minha vida, eu sei que elas vão edificar a vida de vocês. Então, vamos todo mundo assistir junto? Vai ser bom demais. E o tema hoje é Mulheres de Sucesso. O que é sucesso para você? Você já parou para pensar sobre isso? Aonde está a direção, o foco do seu sucesso? Muitas vezes o que é sucesso para você não é sucesso para o seu vizinho, não é sucesso para sua mãe. Então nós precisamos entender qual é o seu lugar de sucesso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à tarde com as minhas duas convidadas maravilhosas. Eu sempre digo para elas, viu, gente? Fiquem à vontade, vocês se apresentem, né? Falem um pouquinho da vida e da história de vocês, porque é muito bom a gente conhecer pessoas e se relacionar com pessoas que edificam a nossa vida. Então, hoje eu tenho aqui a nossa querida Thalita e a nossa querida Vanessa. Muito bem-vindas ao nosso podcast. Eu trouxe sempre assim umas coisinhas pra gente degustar, beliscar, conversar. E hoje, gente, ó, eu saio do Ceará, mas o Ceará não sai de mim, tá? Tem até uma castanha cristalizada do Ceará. Fala sério. Então, amadas, vocês fiquem muito bem-vindas no podcast de Diana Timbó. Obrigada. Gratidão aí pelo convite. Estou muito honrada, acredito que a Thalita também, por esse convite. E muito feliz de estar aqui com vocês. Que delícia. Muito feliz de estar aqui. Boa tarde a todos que estão assistindo. E muito feliz de estar aqui, de receber esse reconhecimento seu. Amém. Né? Fico muito feliz e espero que hoje, essa tarde, seja muito edificante para todas nós. Será, com certeza. Que assim seja. Gente, eu vou fazer umas perguntinhas aqui para elas, né, cutucar aqui, porque elas têm muito que nos ensinar, elas têm muito que nos edificar, né? E assim, Vanessa hoje, ela é diretora da Mary Kay, e hoje a Thalita, ela tem uma empresa, né, que é a Guedes, que era especializada em sapatos para criança, infantil, mas agora tem uma outra linha também, nós começamos na linha bebê. Quando nós começamos era só o sapatinho do bebezinho de 6 meses até a criança de 2 anos. Aí as crianças foram crescendo, nós fomos crescendo as nossas crianças. Linhas. E chegamos aos adolescentes e hoje já estamos no sapato adulto feminino. Olha aí, mulheres! E as crianças cresceram, né? As crianças cresceram, né? Muito bom, eu vou descobrir por que ela chegou lá. E eu vou começar aqui com a Vanessa, porque eu tava aqui, gente, querendo saber um pouco mais da vida dela, e eu achei ótimo que ela me passou aqui, né? Hoje ela é diretora da Mary Kay, ela vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, o que é o sucesso pra Vanessa? Porque a Vanessa já foi professora, ela é advogada, né? Já empreendeu, e como uma empresa também de bolsas, né? Mas agora ela decidiu ir para a área de cosméticos, da nossa querida Mary Kay. Fala um pouquinho, Vanessa, como foi esse processo de sucesso para você? Sucesso, para mim, eu definiria que é amar, servir, expandir a vida do próximo. Hoje, para mim, sucesso se resume nisso. Expandir a vida do próximo e acabei que, inicialmente, a minha formação foi o magistério. Depois, me formei em Direito, me concursei e fui trabalhar na Defensoria Pública de Cássia. Fiquei por lá um tempo. Depois, com os meus 2 filhos ainda pequenos, e com um salário que grande parte ia para combustível, para o carro que sofria com as viagens diárias, com a funcionária que cuidava dos meninos, no final eu não recebia muito. Então, aquilo foi me desmotivando e o risco também, porque o quê? Uns 15 anos atrás, essa estrada era uma estrada bem perigosa. E aí, meu marido achou melhor, a gente chegou numa conclusão de que seria melhor eu ficar em casa, curtir os meus filhos que estavam pequenos e cuidar, né? Participar mais ativamente desse momento. Então, fiquei em casa, mas sempre muito inquieta, muito criativa. Eu fui fazer um curso de design de bolsas, porque eu sempre amei acessórios. Eu sou, assim, apaixonada. E aí, fui fazer esse curso inicialmente para ter um tempo para mim, enquanto os meninos iam para a escola e exercitar esse lado criativo. Me apaixonei, comecei a fazer bolsas para mim. De repente, as amigas viam as bolsas e queriam as bolsas, aí eu fazia para as amigas. E, de repente, eu tinha um ateliê, onde eu comecei a comercializar essas bolsas. E
O ateliê foi crescendo, montei uma fábrica, tinha uma loja junto com a fábrica. Olha aí, que bacana. E eu falo que na minha época não tinha o Instagram, não tinha o Facebook nessa época, né? Então, eu ligava para marcas renomadas na época, como Cavaleira, Ópera Rock, Juliana Jabor, e marcava, olha, eu tenho uma fábrica de bolsas, eu desenvolvo modelos, gostaria muito de ir até você e apresentar minhas bolsas. E lá ia eu, pegava meu carro, ia para São Paulo, mostrava as bolsas, fechava os modelos, desenvolvia coleções e ia trabalhando, né? Até que veio uma crise financeira, uma crise econômica, né? No Brasil isso é comum, virou rotina, né? De tempos em tempos a gente enfrenta, né, essa crise econômica e eu passei por essa crise. Foi uma crise bem pesada, a gente foi inundado por produtos da China e eu fui perdendo a minha competitividade porque o meu material era de couro, era um trabalho diferenciado. Tem muita coisa a ver, né, Thalita? Nós vamos chegar lá. Então, e aí eu decidi que eu teria que tomar algumas decisões. Tinha uma rede de 30 lojas que eu abastecia, ela também passou por problemas nessa época. E aí eu levei um calote gigantesco dessa rede e a coisa ficou muito complicada e eu tive que ir reduzindo, até que eu decidi, falei, meu Deus, vou ter que parar, não tem como. E aí fechei o negócio, paguei funcionário, todo mundo, também aquela burocracia, né? E falei, mas eu não me via mais não empreendendo. Eu entendi que através do empreendedorismo eu poderia escalar os negócios, eu poderia ir infinito, eu falo infinito e além, porque não era mais sobre Franca, era sobre o Brasil. Que bênção. Mas eu falo que eu entendi que era necessário eu buscar ajuda, não mais empreender de forma... Eu comecei empreendendo de forma, assim, intuitiva. E eu vi que eu sofri muito por isso. Então, fui buscar mentores, fui conhecer novos mercados. E aí, um dos meus amigos falou, Vanessa, 2 mercados blindados pela crise, alimentação e cosmética. A mulherada não para de se cuidar. E todo mundo hoje, até os homens, né, estão muito vaidosos. E aí... Entrei e falei, tem que ser cosmético, alimentação, não sei fritar nenhum ovo, então vou ter que ir pro lado do cosmético mesmo. Inicialmente pensei numa franquia, mas passei por uma sessão de beleza da Mary Kay, me apaixonei pelos produtos e a minha afilhada, que me apresentou na época, ela falou, se cadastra para poder consumir. E eu falei, só para consumir? Pode, né? Ela falou, pode, porque nos Estados Unidos esse consumo inteligente é normal. As pessoas se cadastram em empresas para comprarem com desconto. Que no Brasil é visto com um certo receio, um pezinho atrás. Não, por quê? Né? E eu falei, se pode, então vamos nos cadastrar. E achei legal porque pude fazer um laboratório e entender melhor esse mercado, porque foi outra coisa também que eu aprendi, né? A importância de você conhecer seu mercado, fazer um laboratório para você poder crescer. Ela, por exemplo, ela já conhece o mercado dela, ela começou a expandir, né? E esse tem que ser o caminho mesmo. E me cadastrei, comecei a conhecer o mercado, e aí fui fazer pesquisa, comprava produto e perguntava, você gosta disso, gosta daquilo? Tem batom? Quais as cores de batom que você gosta de usar? E aí, um certo dia, uma amiga me falou, Vanessa, vamos fazer uma sessão lá na escola que eu trabalho? E aí, comecei a fazer sessão, mostrar a importância, fazer conscientização, cuidados com a pele e tudo. E nessa tarde, vendi mais de R$5.000 de produtos. Falei, gente, esse negócio é muito bom, a mulherada gosta mesmo. E eu não tinha um hábito nenhum de me cuidar e mal me maquiava na época. Eu não tinha nem, assim, um batom no máximo, nem protetor solar não usava. Eu fazia essa feiura. E aí, comecei a me cuidar, comecei a aprender, buscar conhecimento técnico nessa área. E aí, a minha diretora me convidou para uma reunião e me explicou que eu poderia empreender dentro da Mary Kay. E aí, eu falei, uau, legal, né? Porque empreendendo eu poderia crescer mais. E ela me falou sobre ter uma equipe, onde eu seria contratada pela empresa, ganharia um percentual sobre esse gerenciamento e poderia continuar vendendo, né, os produtos. E assim aconteceu, e hoje são mais de 150 mulheres,
a maior parte centralizada aqui em Franca, mas eu tenho na Bahia, eu tenho no Ceará, eu tenho em vários locais, em vários estados do Brasil. E o que eu acho lindo, assim, né? Esse resumo maravilhoso que você fez da sua história. Bem rápido. Mas deu pra gente ter uma noção bem bacana, assim. Sem esse medo de... Eu sei que não é fácil, né, Vanessa? Porque as pessoas estão nos assistindo e falam assim, é um piscar de olhos. Não. São escolhas, são decisões, mas sempre é possível inovar. Sempre é possível sair do lugar que estamos, né? E sem reinventar para viver algo novo, para você acreditar, continuar acreditando no seu sucesso, né? Porque quando veio uma crise, veio outra, vem dar uma balanceada, você fala, peraí, o que eu tô fazendo? Para onde vai? Mas assim, a esperança, né? A esperança, sabe? A esperança. E eu conheço um pouquinho também a história da Thalitinha, né? Mas eu vou deixar que ela fale aqui, porque ela não apareceu nessa área de sapatos e bolsas, já como um empreendimento seu próprio, né? Você chegou a trabalhar em outras empresas com design também. Sim. Conta um pouquinho como foi essa paixão por sapato, bolsa e como foi que você entrou no infantil, né? Você perguntando da minha paixão. Eu, quando criança, eu falava assim, eu vou ser estilista. E aí ninguém dava bola pra mim. Eu falava, eu vou ser estilista. E eu amava vestido de noiva. Brilho. Algo suspeito tem aí. Amava brilho. Ia pra porta da igreja pra ver as noivas. Eu achava aquilo lindo. Né? E aí, depois, cresci e vou ser estilista. Mas em Franca não tem mercado, né? E quando abriu o curso de moda aqui em Franca, eu falei, não, eu tenho que entrar e eu vou fazer. No primeiro ano, eu ganhei, teve um desfile e eu ganhei o prêmio e fui convidada por uma empresa para trabalhar de auxiliar de estilista. E você fez o quê? Uma roupa para a pessoa desfilar? Fiz uma roupa. Era o tema... Era para usar coisas recicláveis. E aí eu cortei várias tiras de couro e fiz uma saia toda trançada, colorida, né? Tinha que ser colorida também. Toda trançada e não podia costurar, não podia fazer nada. Você tinha que usar esse material reciclado e colar. Não podia usar máquina, nada. Então eu colei, fiz essa trama, tipo um 3C. E o top, né, a blusa, eram duas peles. Era uma pele, na verdade, cortada. E eu amarrei, assim, como se fosse um fitilho. E prendi nas costas. E teve um desfile. Mas a roupa era toda de couro. Ficou lindo. E aí, enfim, ganhei. Aí entrei na empresa. E ali foi um laboratório para mim, né? Porque você saber teoria é uma coisa. Mas você vivenciar o negócio todos os dias e principalmente os problemas do negócio, né? Mesmo a empresa não sendo minha, e aí vem o que ela está fazendo agora. Você, para empreender, não precisa de ser o dono. Você pode intraempreender dentro de uma empresa, né? Porque muito hoje nós, empresários, buscamos esses talentos, né? As pessoas que querem intraempreender dentro do negócio. E eu acho que eu era essa pessoa, né? E ali eu fui crescendo e tal. Enfim. E quando veio uma inquietude, aí trabalhei, né? Trabalhei em uma empresa, trabalhei em outra. Mas teve uma vez, e aí eu morava lá em Jaú, e o dono da empresa falou assim pra mim, ele me chamou pra uma reunião e falou assim... Mas você foi morar em Jaú, porque lá também é a terra dos sapatos, é isso? Tudo a ver com os sapatos, né? Porque lá é feminino e aqui é masculino, Quando né? eu saí daqui, eu recebi uma proposta de emprego lá, numa grande empresa também, e fiquei lá 1 ano. E o dono da empresa me chamou para fazer uma reunião e falou assim, ó, você vai no ponto de ônibus? Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, você tem que ver o que as pessoas estão usando, não essas coisas que você faz, né? Então, ali eu falei, esse aqui não é o meu lugar, né? Porque também você trabalhar, você intraempreender, você tem que dar aquele match, né? Você tem que estar feliz, principalmente na minha área, que é a criação. Então, dali eu falei, ele não é o meu lugar. E vim embora e vamos começar um negócio,
Mas não sabia o quê? Porque para entrar no mercado, e naquele mercado eu sabia que para o produto que eu precisava, que eu queria fazer, eu precisaria de um capital do qual eu não tinha. E eu fiquei grávida, né? E quando a minha filha nasceu, eu comecei, aí uma tia minha me deu um sapatinho, e ele era de onça, e eu olhei, uma gracinha, mas ele não calçava. E eu falei assim, gente, mas o sapato não calça. E falei, já sei, eu vou fazer sapato. Eu vou fazer o sapato que não tem no mercado. Que calce, né? Então, que calce. Onde tem um problema, tem uma empreendedora. Tem uma empreendedora. E aí tinha uma amiga que tinha uma bebezinha também. Aí eu olhei os sapatos que a filha dela usava. Eu falei assim, tipo, é bom, mas é meio feinho. E falei, eu vou fazer isso. Só que com o mesmo problema, eu não tinha capital. Quando eu comecei, eu pedi couro emprestado. Nós fazíamos, assim, várias coisas a gente pediu emprestado, né? Fazia favor, aí terceirizava tudo, ia na casa de um pespontador, fazia. Aí nós montávamos o sapato, na época, como era só bebezinho, no forno do fogão, porque nós não tínhamos máquina. Então, precisava de dar o choque térmico. Colocava na forminha, colocava no forno e depois colocava na geladeira. Pra ele ficar moldadinho. Já tô aprendendo a fazer sapato, vocês também estão. A Vanessa tá só assim, tipo assim, já passei por muita coisa dessa. Então, meu marido tem fábrica, né? Eu também sou sócia dele na fábrica de calçados, então tá. Tô em casa. Tô em casa. Cidade franca, mas eu ainda sou leiga de sapato. Tô assim, forno, frio. Tô em casa. Então, foi tudo muito difícil. E para entrar no mercado, nós recebemos vários nãos. Não imagino. Eu queria muito, eu falava, não, eu vou pra feira tal, e aí eu tenho que ficar, nossa, porque o sapato que eu faço eu tenho que ficar em tal lugar. A primeira feira que nós fomos, nós ficamos do lado do banheiro, ninguém via a gente. E eu olhava e falava assim, nossa, mas como que é aquela marca? Olha o tanto de gente que tem, e ninguém vem aqui, ninguém tá vendo meu sapato. Né? E eu achava que o lugar era o que vendia. Eu falava, não, na próxima eu tenho que estar ali. E as coisas foram acontecendo, né? Deus foi abençoando. E aí nós fomos crescendo à medida que a gente conseguia dar os passos, né? Porque muitas vezes não é o que a gente quer e nem da maneira como nós queremos, assim. Então ali nós fomos... Deus foi nos preparando, porque nós erramos demais. Faz parte, né, gente? Sim. Né? Nós erramos demais. Eu acho que foi na primeira coleção, essa que nós fomos pra feira, eu fiz o custo errado. Porque eu sabia fazer sapato. E aí tem isso do empreendedor, de ser muito, né? De se colocar muito à frente de tudo e achar que consegue fazer tudo e não vai buscar o conhecimento, né? Não busca esse conhecimento prático ali, teórico e até mesmo uma sabedoria de vida com quem já passou por isso. Com certeza. Então, nós erramos ali no custo, porque eu fiz tudo um pelo outro, eu achava que fazia assim, e depois, quando foi produzir, não fazia. Porque o sapato com um monte de florzinha, 50 florzinhas, num pé, óbvio que não vai ser o mesmo tempo produzido que o liso, né? Então, essa vivência, né, esse know-how, faltava. Então, era sempre, e até hoje, né, é sempre uma luta contra as diversidades que vão aparecendo. Com certeza. Mas nós fomos crescendo. E em 2014, nós começamos em 2010. 2014, e aí vem o que você acabou de falar, né? Não é assim, ó. Começamos em 2010. 4 anos depois, nós somos a marca mais copiada de infantil. Todas as marcas, nossa, que marca é essa? Que sapato que eles estão fazendo? Aí aparecem vários aventureiros, né? Que duram 6 meses, no máximo 1 ano, só para prejudicar o seu mercado. E a gente começou a sentir e tal, e aí veio a crise, né? 2016. Normal. E o nosso segmento, ele foi muito atingido do infantil. Porque é engraçado, o sapato
falando assim, parece ser o mesmo mercado, mas não é. O segmento infantil é diferente do segmento feminino e diferente do segmento masculino. Então, ali nós do infantil fomos muito afetados. E várias lojas começaram a fechar. E nós tivemos esse problema, né? De fluxo de caixa. Enfim, nós vivemos assim uma grande crise, porque eram as cópias e os nossos melhores clientes reduzindo as compras e outros fechando. Então, aí a empresa, nós fizemos esse processo também, de ir diminuindo e dando os passos para trás. E nós tivemos que nos reinventar. Vamos para a internet, vamos apostar no e-commerce, porque é o que está surgindo, né? E começamos de novo, como bebezinhos. Eu lembro que uma vez um amigo foi na fábrica e eu falei assim, nossa, eu tava super feliz. Eu vendo meio par por dia. Eu fiz a conta, eu vendo meio par por dia. E nós fomos aprendendo. Quando nós começamos a performar, e nossa, agora vai ser bom, veio a pandemia. E na pandemia nós crescemos, mas aí veio o Facebook e os anúncios aumentaram muito, o leilão aumentou demais e ficou muito mais difícil. E até hoje é essa a realidade. Então, a vida, né, nossa, de quem empreende, é muito altos e baixos, sempre. E a gente sempre tem que estar aprendendo. Eu acho que a gente nunca perde. É verdade. Né? Nunca perde. Porque se nós não estamos ganhando ou tendo sucesso naquilo que nós nos propomos fazer, nós estamos aprendendo. E o aprendizado, o conhecimento, ele não tem preço. Não tem, é isso que eu sempre falo. Eu gosto muito da questão dessa busca pelo conhecimento. E a gente sabe que, para mim, são duas frases que fazem parte da minha vida, assim, do meu discurso, né? Crescer dói, né? E tudo que você aprende nunca vai ser roubado de você, né? É verdade. Um dia vão tirar um anel, vão tirar um celular, vão tirar isso e aquilo, eu já tive casa roubada e tal. Mas, assim, o seu conhecimento nunca ninguém vai tirar de você. Mas, para adquiri-lo, dói. A gente não vai conseguir adquirir conhecimento, crescimento, literalmente no conforto da nossa casa, né? É no momento, assim, da gente sair da nossa zona de conforto, é da gente realmente, assim, inovar, é da gente falar assim, peraí, ainda existe esperança, ainda existe sucesso aqui, né? Porque é interessante, né, gente? Vocês estão vendo aqui duas mulheres maravilhosas, empreendedoras, empresárias, e aí, de repente, a gente fala assim, mas elas viveram só pra isso. Não. Tem quantos filhos, Thalita? 3 filhos. 3 filhos. Quantos filhos? 2. 2 filhos, né? Então, assim, são mulheres que também, ao decorrer de tudo isso, tinham o casamento, tinham os filhos, tinham as escolhas, né? E que mesmo assim conseguiram, assim, romper e buscar algo novo. Semana passada eu falei com uma pessoa muito querida e ela disse assim pra mim, Diana, eu tô tão perdida porque a gente decidiu mudar de ramo. Então, assim, a gente tá num desespero. Tem hora que eu olho assim para um lado, olho para o outro, me dá uma tristeza. É aquela coisa assim da dúvida, do incerto. Mas também faz parte, né, gente? Faz parte dessa busca de você inovar. Faz parte de você buscar um sucesso. Porque se você tá caminhando em algo que, por acaso, ou por causa de uma crise, ou por causa de um erro, porque um roubo, sei lá, uma coisa que aconteceu, vem um desfalque, e aí o que fazer? Simplesmente chorar, ficar amargurada? Não, eu tenho que me levantar novamente, né? E não é fácil, mas é possível, não é possível? Com certeza, muito possível. Eu passei por esse processo, onde eu tive que fechar o negócio. Eu cheguei, a Thalita não chegou nesse extremo que eu cheguei, né? Eu tive que fechar o meu negócio, porque realmente não tinha mais jeito. A solução seria chegar ao fim, mas passando por um deserto, mas não ficando nele, caminhando. E aí eu decidi caminhar e, como você falou, eu peguei todo aquele aprendizado e apliquei no meu novo negócio. Então, foi muito importante todo esse aprendizado. Às vezes tem pessoas que falam, você não trabalha mais com bolsa, por que você parou?
E eu falo, gente, aquele momento foi necessário na minha vida para que eu aprendesse e hoje eu possa estar ensinando para mais de 150 mulheres como empreender. Porque todo esse conhecimento que eu tenho hoje, eu ensino. Porque a Mary Kay hoje, as pessoas se cadastram e a gente fala que é, na verdade, uma franquia de cosméticos e ela vai aprender com um preço bem modesto, reduzido, a empreender dentro desse nicho. Então, eu ensino muito do que eu aprendi lá hoje, eu aplico dentro da minha equipe. Então, conforme eu te falei, para mim hoje sucesso é expandir o próximo, é expandir essas mulheres. E uma das coisas que, para quem cai aí, para quem tá nesse lugar, meu Deus, estou começando um novo negócio. O que eu acho muito importante hoje é você buscar inteligência espiritual e inteligência emocional. Porque o que acontece? Eu percebia que muitas mulheres, elas são impetuosas, elas são corajosas, ousadas. A maioria dos empreendedores hoje são mulheres. Eu fiz uma pesquisa de mercado onde 10 de cada novos empreendedores, 6 são mulheres. Olha só, que bacana. Mas essa estatística me dizia também que dessas 6, em um ano sobravam apenas uma. E eu vi essa realidade dentro da minha equipe. Nossa. Em poucos meses elas desistiam. E por que ocorre a desistência? Por falta, eu fui também pesquisar, por falta de inteligência emocional, por falta de inteligência espiritual. Sim. A pessoa, ela desiste no primeiro obstáculo, ela não tem preparação para todas essas crises econômicas que virão, para alguém que vai copiar o modelo dela, para uma outra marca que vai vender o produto às vezes mais barato. Então, a pessoa precisa muito aí buscar mentores, que eu acho muito importante hoje, pessoas que têm um know-how acima dela. Isso vai trazer fortalecimento emocional, buscar o fortalecimento espiritual, saber quem ela é em Cristo e o quanto essa identidade nos ajuda a não ficar parada nesse deserto. Então, são coisas que eu aprendi aí e que eu acho fundamental estar pontuando aqui. Eu gosto também a gente poder parar e refletir um pouquinho sobre isso, Vanessa, porque as pessoas pensam assim, eu dou conta, né? Ah, eu me garanto. Ah, eu sou muito inteligente. Ah, porque eu consigo, porque eu fiz tantos cursos, porque E aí a pessoa coloca todo o foco e toda a sua esperança no eu. Só que nenhum de nós damos conta disso, sabe? Eu acho assim, um dos melhores lugares que eu tenho descoberto em Deus é dizer assim, pra Deus, Senhor, eu não dou conta não. Pelo contrário, sem ti eu não vou. Sem ti eu não quero fazer, eu não quero ser, porque não vai dar certo, né? Só que descobrir esse lugar, a pessoa pode achar assim, mas é difícil. Processo. Não, é um lugar até de conforto. Porque quando você entende que você não está sozinha, que você precisa de um ajudador e você tem esse ajudador, tudo faz diferença, né? E o próprio Jesus, ele trata a gente como um ser integral, né? Então, assim, ele se preocupa com a gente em todas as áreas. Quando fala, Jesus chorou, ele não era ausente da dor, da emoção, né? Jesus, ele ficou com raiva, ele virou a mesa quando ele teve que lidar ali com os fariseus no templo do seu pai, né? Então, assim, são coisas que a gente fala assim, Jesus se preocupava com a emoção? Se preocupava. Então, eu acho fundamental essa questão mesmo, você ter realmente uma busca constante, conhecimento de saber que você não dá conta, que você precisa do Senhor. E é importante eu dizer, viu, gente? A gente se encontrou aonde? Dentro da nossa igreja, né? Casa de Oração Franca. Porque, assim, é muito bom a gente saber que esses elos nasceram no mesmo propósito. Um dia você teve um objetivo de buscar a Deus, você teve, eu tive, e lá o Senhor fez essa amizade, fez essa aliança, né? Porque nós estamos na mesma caminhada. Eu sempre falo, ninguém é melhor do que ninguém. Nós precisamos dessa consciência constante que dependemos do agir do Espírito Santo. Em conjunto com tudo isso, a inteligência emocional, né? A Thalita também é coach, né? E eu acho maravilhoso falar de inteligência emocional, porque eu também faço, eu não aplico não, mas eu também sou coach, né? Já fiz cursos para ser, já tive meus coachings também, mas assim, hoje em dia eu decidi ficar só na palavra, mas uso muitas ferramentas, né? Porque eu falo assim, o coach o que é? Perguntas inteligentes. E quando eu estou conversando com o Senhor, quando eu estou lendo a Bíblia, eu faço perguntas inteligentes. Eu falo, Senhor, mas por que isso? Mas por que eu estou pensando assim? Mas aonde é que eu quero chegar com tudo isso, né? E eu vejo assim, quando nós precisamos olhar para todas as áreas da nossa vida, por isso que eu comecei falando, onde é que está o sucesso? Qual é o parâmetro de sucesso? Para algumas pessoas, o parâmetro de sucesso é andar num carro de última geração.
E para algumas pessoas, ser parâmetro de sucesso é ter a sua energia paga. A sua conta de água paga, né? Então, assim, não se baseie pelo que o outro tá fazendo. O padrão tem que ser igual da Thalita, tem que ser igual da Vanessa, tem que ser igual da Diana. Não, seja o seu padrão, mas busque o seu sucesso naquilo que você realmente sonha, programa, né? E até andar na medida que a gente pode, né? Muitas pessoas hoje não se acham com sucesso, não se acham que estão realizados, porque o nível é muito elevado. É porque da tem a sua comparação, né? Porque toda vez que a pessoa usa a comparação, existe dor. Porque nós, né, seres humanos, sempre nos comparamos com alguém acima. A gente não olha quem está atrás de nós. E nós, muitas vezes, aprendemos muito mais com quem está ainda para chegar aonde você está do que quem já passou. Porque ali, nesse momento, né, de deserto, como ela disse, tem grandes aprendizados, né? Grandes aprendizados, porque o crescimento dói. Ali é o seu momento de descobrir, muitas vezes, quem é você. E pegando esse gatilho da inteligência, né? Eu, assim, acredito muito nas 4 inteligências, né? Que Deus nos fez tão perfeito ali com a inteligência física, que o nosso corpo, ele funciona perfeitamente, né? Sem nenhum comando. E nós temos que fazer o quê? Cuidar desse corpo. Para quê? Para nós termos essas outras inteligências. Mas o problema da inteligência emocional, que muitas vezes, porque a gente nasce com essa inteligência e é o que a gente vive, né? Porque o bebê, ele é pura emoção, a criança, ela é pura emoção. E ela só para ela, vamos falar assim, que abafa essa inteligência emocional quando entra a inteligência intelectual. Porque o lado cognitivo, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, e aí a lógica vem muito forte e vai abafando essas emoções. E nós mesmos, como seres humanos, estamos cheios de crenças que aí a criança está chorando, não, para de chorar, não chora não, né? E aí vai guardando aquela emoção. Não faz isso porque você vai me passar vergonha. A criança guarda aquela emoção. E a gente vai se tornando essas pessoas mais frias, né? E deixando essa inteligência emocional que era tão aflorada ali na infância, abafada, e aí tudo a gente pensa antes de agir, né? Tudo é motivo do que o outro está pensando, né? E não do que a gente quer fazer. Porque muitas vezes esse querer fazer é aquilo que é a nossa identidade, né? Que entra a inteligência espiritual. Porque a inteligência espiritual é ali, é o Espírito Santo falando, é a intuição, é o nome que a gente quiser dar, né? Que fizer sentido. Mas o dom que eu tenho não é o seu, não é o seu, né? Então a gente tem que respeitar isso e não ficar, eu quero fazer isso agora porque o fulano fez e tá dando certo pra ele. Beleza, o que tá dando certo pra ele é pra ele, não é pra você. Então essa busca, eu acredito que a inteligência emocional e a espiritual, elas são as mais importantes. Porque esse lado cognitivo é muita informação, é o que eu aprendo e tal, mas não é quem eu sou, né? Eu só aprendi. E Jesus, né, falando um pouco aí do coach, Jesus foi o maior coach, com né? Com certeza. Então, se a gente abre a Bíblia, e eu fui descobrir isso, você sabe, muito... Eu sou baby na fé, né? E eu fui descobrir que tudo que às vezes eu buscava ou que eu precisava de aprender, que fizesse sentido para mim, já estava escrito ali, né? Então, se você pega ali Provérbios de Salomão, que se você quer prosperidade, sucesso, riquezas, né? Do tema que nós estamos falando aqui, Provérbios é um livro mais atual. Para mim, quando li e entendi, é assim, aquele soco, né, na cara... Tava aqui, ó. A sabedoria milenar estava aqui. Você, né, que buscou fora tantas coisas. Então, eu acredito que se nós tivermos princípios em tudo que nós formos fazer, e princípio não é religião,
nós teremos sucesso. Independente, primeiro a gente tem que saber o que nós queremos, né? O que você quer? Ou quem é você? Uma das perguntas mais difíceis. E depois, eu estou vivendo os princípios? Claro. Porque se você estiver vivendo os princípios, Porque você vai sucesso colher. garantido. O sucesso está garantido. Sem dúvida. E os princípios que a gente vê, que você fala que estava tudo ali na Bíblia, são os princípios universais, né? Eu não acredito em Jesus, mas você acaba vivendo os princípios de Jesus, certeza. né? Então, assim, você plantou, você colheu, sabe? Você realmente fez as coisas com amor, você vai ter o fruto disso tudo. Você fez por ganância, você fez com raiva, você fez para querer passar a perna em alguém, também vai ter o fruto disso tudo, né? Claro. E o que eu acho interessante é que quando você fala, né, pra gente poder se perceber, Jesus, quando ele andava ali com as pessoas, ele realmente fazia a pessoa pensar, fazia a pessoa rever, mas o marido que você tem, a mulher ali que estava ali pegando água, fugiu aqui o nome de onde ela você não tem, esse marido que você tem não é o seu marido, né? Então, assim, ele trazia ali o questionamento da vida da pessoa que estava paz e amor, ou então fingia que estava paz e amor, né? E o que eu vejo é o quanto nós, seres humanos, vamos nos perdendo nesses nossos pequenos enganos. E que tem tudo a ver com as crenças limitantes que vão surgindo quando você começa a matar as suas emoções, né? E você começa a querer ir mais pro lado racional, pro lado prático. E aquilo você vai se tornando talvez o adulto que você não gostaria. Né? E ali você vai falar assim, peraí, mas para onde eu tô indo? O que eu tô fazendo? E assim, é interessante a gente trazer esses pensamentos, trazer essas reflexões, porque talvez tem gente nos assistindo agora e que nem sabe que está parado por causa de uma crença limitante. Porque de repente quando tinha 5, 6, 7 aninhos, não, você não vai dar conta. Você não é capaz. Bom o suficiente. Né? Então a pessoa acreditou naquilo e aquilo é um bloqueio até hoje na vida dela. Né? Você lidando com mais de 150 mulheres, você deve ouvir crenças limitantes o tempo todo, né? Sim, por isso que eu trouxe, né, falar um pouco sobre inteligência emocional, por conta dessa blindagem. Você tem que se fortalecer, saber quem você é, quais são os seus dons, e a partir de então viver dentro dos princípios, porque é o que ela disse, né? Quem vive na obediência colhe os seus frutos, e os resultados vêm, o sucesso vem, a prosperidade chega, a abundância também, né? E eu lido com isso o tempo todo. Mulheres que não sabem, né, quem são, pensam que estão ali naquele lugar, que não vão conseguir empreender, que não vão conseguir ter sucesso. Então, é muito importante. Eu acho que é um dos fatores de divisão, né? Quando ela começa a trabalhar e começa a buscar entender quem ela é em Cristo, aí é uma explosão, porque ninguém segura ela mais. Ela está pronta para empreender em qualquer nicho que ela queira. E às vezes elas chegam ali, eu falo que às vezes a Mary Kay é ponto de chegada, mas às vezes é ponto de partida. E ali ela entende tudo isso. E aí se eu conseguir aqui, eu posso conseguir em outro lugar. Ela entende que ela pode. Que ela pode. E aí ninguém segura mais essa mulher aí. E essa... Não, eu quero só completar o que você está dizendo. É tão interessante a gente olhar com esse... A gente está falando aqui de mulher, né? Mulheres de sucesso, e muitas mulheres nos assistem, é o nosso maior público. Né? E é dizer assim, quando a mulher ela tem que ter essa sabedoria de se inovar o tempo todo, de conhecer as suas limitações, de conhecer as suas emoções. Porque quantas mulheres, muitas vezes, estão tão perdidas por estar totalmente dominada pelas suas emoções, né? Não estão conseguindo ser mulheres de sucesso, onde elas gostariam de ser, porque as emoções doentes, as crenças limitantes, né? A falta de amor próprio levou essa pessoa a ficar amargurada, literalmente desnutrida, né? Assim, de vida. Quando eu falo uma desnutrição, realmente de esperança, de fazer assim, eu vou fazer as coisas acontecerem, eu posso fazer a diferença. Eu sempre vou me lembrar de uma mulher extraordinária, né? Que foi minha mãe, que criou, né? Minha mãe se separou, né? A gente era muito pequena, então são 3 mulheres lá em casa. E desde que ela se separou, minha irmã mais nova tinha 1 ano e 8 meses, e eu sempre a vi, né, diante das suas limitações, porque sabe ler o básico, né, não teve nenhuma formação e nada, mas assim, com muita inteligência emocional.
sabe? Com muita alegria, com muita leveza, nunca reclamando de nada, sempre dizendo, vai dar certo, filha, vai dar certo. Eu lembro assim, eu chegar e falar, mãe, tem que pagar não sei o que no colégio, porque isso estudava em colégio público, né? Porque vai ter uma brincadeira, porque vai ter um passeio pro zoológico, né? E eu sabia que a situação não era favorável. E ela olhava pra mim e dizia assim, vai dar certo, você vai sim. Você vai passear também. Não se preocupe não que você vai passear também. Aquilo, por mais que eu entendesse que a realidade era outra, mas a palavra dela traz esperança, né? E assim, nós mulheres temos esse poder de trazer a esperança, de dizer dentro de casa, muitas vezes, com a despensa vazia, dizer... Peraí, nós somos uma família de sucesso. As coisas vão mudar, as coisas vão dar certo, né? Ou então pro seu esposo que chega desorientado, cansado do trabalho, porque deu tudo errado durante o dia dele. Não, você é inteligente, vai dar certo, você vai conseguir. Então que a gente possa te encorajar, mulher, a ser essa mulher de sucesso no falar, sabe? Na sua inteligência emocional, de fazer a diferença onde você está. Talvez a sua diferença hoje é no seu fogão e tá tudo bem. Talvez a sua diferença hoje é no seu consultório, medicando, receitando, cuidando de um paciente. Tudo bem. Sabe? Aonde o lugar que você foi colocado, o lugar que você está hoje, tá tudo bem. Faça a diferença hoje. Diana, mas eu não tô feliz? Sim. Mas você não precisa ficar no lugar que você tá. Você pode ir para outros lugares, mudar, né? Pode reinventar. Quantas vezes já tivemos que nos reinventar? Quantas vezes a gente já mudou, né? Eu tô deixando elas falar, gente, porque se eu falar de mim, tem muita coisa que eu mudei também. Mas eu quero perguntar aqui um pouquinho para você, Thalitinha, que hoje você trabalha, você é sócia também com o seu esposo. E como é isso? Porque eu sou também, viu, gente? Sócia do meu esposo, mas eu falo que eu sou secretária dele, né? Aí eu falo assim, olha, ele é o patrão aqui, ele que manda, né? Como é para algumas mulheres, talvez empreendedoras, ou que não conseguiram ser empreendedoras porque não conseguiram trabalhar com o seu esposo, não conseguiram estar ali. É fácil, amiga? Fala aí. Não é fácil. Não é fácil, gente, Não mas é é possível. É possível, mas é uma das coisas mais difíceis. Olha aí, olha aí. Só que o segredo para dar certo e isso é em qualquer sociedade. A Vanessa me falou que é sócia do esposo, Também, né? também. Em qualquer aqui, vamos ouvir. Em qualquer sociedade, ter os mesmos valores. Muito bom. Quando não tem os mesmos valores, não vai dar certo. É verdade. Quantas pessoas, amigos, vamos abrir um negócio e tal, o negócio tá indo bem, fechou. Mas fechou por quê? Não era falta de dinheiro, não tinha tanto problema, mas os valores eram outros. Um queria uma coisa, o outro queria outra. Um trabalhava de um jeito, o outro de outra forma. E aí começam esses conflitos e não tem como dar certo. Pode vir qualquer problema. A falta de dinheiro, o problema de processo, funcionários, qualquer coisa. Mas se você tiver os mesmos valores, vai dar certo. E uma coisa que é muito importante no caso de um casal é respeitar o lugar do outro. Isso é fundamental. Respeitar o lugar do outro. É isso O que que eu eu acho faço- que é o grande detalhe. Eu né? acho que deu certo porque o meu desenvolvimento, o que eu faço, ele nunca falou assim, você não vai fazer isso. Ele, claro, você poderia fazer assim. Você sabe, poderia né? dar uma melhoradinha, ou então poderia tirar um pouco de pedra, né? Porque para produzir é melhor, vai ficar mais barato, vai vender mais. E a parte dele, eu também não entro. Eu tenho que ter confiança. Claro. Porque quando existe um relacionamento profissional, independente de ser marido, de um familiar, tem que ter a confiança, respeitar os valores, né, da empresa, ter os mesmos valores e respeitar o espaço do outro. E algo que eu acho que hoje, né, eu vejo que é você acreditar e incentivar o outro a ser melhor e a crescer. Porque muitas vezes a gente entra num lugar, não, eu vou agora, não, eu faço isso, pronto e tal, ele faz isso e eu não quero que ele cresça, ou então começa ali Não quero que ele seja mais importante que eu na empresa, que ele que resolva. Começa uma disputa, né? E toda vez que tem essa disputa, não vai dar certo. Tudo que tem, né,
competição, não vai dar certo. Com certeza. E muitas vezes acaba nesse lugar, né? Principalmente num relacionamento. Existe ali a competição entre os dois e leva isso para casa muitas vezes. É muito difícil separar o profissional do pessoal. Eu não consigo. Eu não consegui ainda. Quem conseguiu aí me passa a receita. A gente acaba que não separando, né? A gente tá lá na fábrica, a gente chega em casa, então você viu o que aconteceu? E a gente acaba trazendo de novo para dentro de casa. Mas é o que ela falou, né? O respeito é fundamental, cada um nadando na sua raia ali. Eu dou alguns pitacos, não na modelagem, né? Isso é com ele. Mas eu dou meus pitacos no financeiro, eu tento organizar, eu também busco trazer uma qualidade de vida para os funcionários. Então, a gente vai aí alinhando tudo isso para ficar mais gostoso, para ficar mais leve. Então, saber os seus papéis, eu acho que é fundamental para essa mulher que trabalha hoje, que empreende junto com o seu marido aí. E é focada em os juntos crescerem, né? Com Dentro certeza. dos mesmos valores. Eu já sofri muito porque eu entendi que quem tinha que ser o nosso sócio majoritário era Jesus dentro do nosso negócio. E aí foi eu inicialmente que trouxe essa visão. Ele não tinha, a gente, como vocês, no caso a Diana sabe, eu nasci, cresci num berço católico, mas assim, também sou uma baby na fé porque era uma fé fria, né? Tanto eu quanto ele. E aí, quando eu tive o meu primeiro encontro, que eu entendi, né, que eu podia trazer esse Cristo para dentro do meu negócio, aí eu precisei realinhar toda a nossa estrutura de trabalho. E a partir daí, as coisas começaram a ser muito mais leves. Veio as dificuldades no início para se alinhar, mas depois que ele cedeu e que a gente se alinhou nessa visão de empreendedorismo, que eu chamo empreendedorismo do reino. E aí as coisas começaram a andar de forma surreal e muito mais leves, gente. E talvez assim, né, Vanessa, quando você fala empreendedorismo do reino, a pessoa fala assim, mas peraí, como é que é isso? Né, e tal. Gente, é tão simples, é colocar os princípios de Deus que uma Thalitinha colocou dentro da sua empresa. E aí, eu com meu esposo, né, muitas vezes, a gente está conversando, no final do meio do ano agora, apareceu uma nova taxas aí de pagamentos de salubridade, que a gente trabalha com oficina e tal, e assim, algo que iria pesar muito na folha salarial nossa, né? Nós somos uma pequena empresa e iria pesar. E aí a gente foi estudar, foi ver, foi pensar, né? E aí, vai fazer? Então, assim, 90% das oficinas não pagam isso. Com certeza não pagam, né? Mas... E vai pesar tanto, e não vai pesar um mês. Aí você faz isso vezes 12, que é só pra gente ter uma noção do que ia acontecer em 2023, né? E aí, na hora, assim, com o coração apertado, né? Você fala, o que Jesus faria? O que é o correto? Se a gente tiver o princípio de Deus e fazer o que é correto, mas mais de 90% não fazem, tá tudo bem. Mas nós somos empreendedores do reino. Nós temos os princípios de Deus. Sim. Então, nós vamos fazer exatamente o que está na lei. É uma lei nova, foi colocada, então nós vamos obedecer. Porque quando a gente obedece, Deus honra, né? Quando a gente obedece, Deus honra. E não é, volto a dizer, não é algo fácil. Tá bom, vamos pagar. Não, gente. Não. Pesa. E a gente muitas vezes não consegue passar esse custo a mais para o nosso cliente, né? Então vai sair ali do nosso bolso mesmo. Só que nessa hora, que é a hora que eu creio, que é a hora que eu falo assim, amor, tá bom, vai, põe lá, passa lá para o escritório de contabilidade e vai dar certo, e o Senhor é conosco, e o Senhor vai nos ajudar, e tem sido sofrido, sabe? Esses últimos pagamentos, você fala quanto pesou, quanto fez diferença. Sim. Mas tributária é terrível no Brasil. Vamos continuar em fé. Vamos continuar obedecendo os princípios. Porque é nessa hora que eu sou meio doidinha, né? Então eu sinto Jesus olhando para nós dizendo assim, vocês vão ser fiel, honrando ali os trabalhadores que estão junto com vocês. Como é que você chama ele para ser seu sócio e Jesus não vai pagar? Não vai pagar os impostos então agora eu vou dar um jeitinho aqui. Pode esperar que vai dar tudo certo, né? É assim que eu confio, sabe? E é a gente sabendo mesmo que Deus, ele é a autoridade máxima. Não é o que eu acho, o que ele acha, o que A, B ou C falou. Mas é aquilo que o próprio Jesus nos orienta, né? Eu costumo dizer assim, eu amo a palavra politicamente correto.
quando está dentro da vontade de Deus. Porque hoje o mundo fala de politicamente correto em coisas que não tem nada a ver com os princípios do Senhor, né? Então nós precisamos ter essa diferenciação também. Contudo, eu quero voltar aqui um pouquinho, viu, gente? Mexer com as mulheres aqui que trabalham com seus maridos, né? É tão interessante a gente saber que Deus mesmo fez o papel do homem e o papel da mulher. Não tem diferença no valor. O valor do homem e da mulher é o mesmo para Deus. Mas a função deles diante de uma família são diferentes. As suas funções são diferentes. E dentro da empresa é a mesma coisa, né? Então, assim, existe a função, de repente, assim, meu marido e eu, a gente distribui bem direitinho, sabe? Ele é o cabeça, ele tá lá, ele que sabe, ele é o técnico, e eu sou a parte financeira, eu sou a parte administrativa. Tava agora resolvendo umas coisas aqui com ele, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O que você acha, meu amor? Então, assim, ele não acha que é humilhante pra ele me perguntar. Ele me dizer, amor, a gente pode comprar isso, a gente pode fazer aquilo, a gente pode fazer aquele outro. E também não é humilhante pra mim eu olhar pra ele e falar, o que eu devo fazer agora? Sabe? Essa troca. Porque eu sou melhor com ele e ele é melhor comigo, né? Eu vejo muitas vezes existindo guerra em casais, porque é um lugar de medir forças, né? Ah, vamos ver quem ganha. Não, é do meu jeito, não é do seu, não. Não, mas sempre é do seu jeito? Quando é que vai ser do meu? E não é esse lugar. Não é esse lugar de sucesso. Não é esse lugar de sabedoria, sabe? É a gente saber ceder, sim, e saber dizer, vai lá. O espaço é seu, cresce, avança, né, naquilo que Deus tem para você. Eu sei que você é design da sua empresa, né? E qual é o lugar do seu marido? Na administração. E você obedece ele, amiga? Não, eu falo, não, isso daqui você que tem que fazer. Tô perturbando elas, viu? Muitas vezes, algum funcionário vem, Thalita, resolve esse problema pra mim. Eu falo, é o Lélio. É o Lélio. Eu não sei por que vem falar comigo, já sabe. Né? Mas às vezes é mais fácil, é mulher, né? Mas os lugares têm que ser muito direcionados e específicos. Hoje, até ontem, né? Uma colaboradora me mandou um áudio de uma cliente. Por que vocês não fazem agora os sapatos assim, assim, assado? Vocês vão vender muito. E já era uma vontade do meu coração de uns 2 anos atrás. Aí mandei o áudio, né, para ele, falei assim, olha o que essa cliente está falando. Nós vamos aumentar a nossa linha de tênis, né, por uma numeração maior, e nós vamos fazer esse tipo de sapato para X público. Mas aí é um outro negócio, é uma outra marca, e ali vamos começar novamente, né, porque já era algo que eu queria e que eu sei que eu tenho dom e que vai dar muito certo. E fora isso, nós já temos outros 2 negócios em andamento. E até ele brinca, ele fala assim, esse negócio é meu, tá? Esse é meu e esse é o seu. Mas eu quero só falar que esse é meu e esse é o seu, mas é tudo junto, né? É tudo misturado, porque, claro, ali tem a participação de todo mundo, minha, dele, do Frederico, meu filho, para construir esses novos negócios. Claro. Só que, sabe, eu quero algo com a minha cara, né? Agora, é o meu filho. Eu quero algo agora que é a minha cara, a minha identidade, o que é o dele, o que é o do Frederico, sabe? Mas é tudo nosso, né? Porque nós estamos construindo junto. E é importante respeitar isso também, né? O que o outro quer fazer, o que tá no seu coração agora. Porque esses papéis que nós vivemos, os homens vivem, as mulheres vivem, nós somos mães, somos filhas, somos esposas, empreendedoras ou funcionários, mas nós só somos esses papéis nesses momentos, ou nós estamos vivendo, né, naquele momento. E o que eu quero ser agora? O que eu quero ser daqui 5 anos, daqui 10 anos? E sempre é tempo de começar. Né? Sempre é tempo. Eu agora, ela falou empreendedora do reino, eu agora estou finalizando, né, o meu curso, que é o nome Mentalidade Empreendedora Coração de Reino. Olha, eu cheguei nesse lugar. Que lindo. Porque eu fiquei 3 anos falando assim, eu vou fazer o curso de empreendedorismo. Não, agora eu quero fazer desenvolvimento pessoal. Porque se eu pego a minha vida, uma coisa não anda sem a outra. Claro. E o que eu quero falar, o que eu quero passar,
sempre tá tudo muito interligado, né? A gente que tem mais amizade, eu não consigo falar de uma coisa sem e falar separar da outra. Aí eu falei, gente... Por isso que pro próprio Jesus não existia o secular e o espiritual, né? E cheguei nesse lugar. Amém. Falei assim, gente, é isso, é a mentalidade empreendedora, o coração de reino. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. E é um curso que vai sair? Um curso. Olha aí, gente, novidades primeira mão. Já eu acho, quero, assim, já quero. Um curso que Já eu vou quero. seguir 2 trilhas. Uma trilha emocional, porque se a pessoa não se prepara... A blindagem emocional é fundamental. Isso aí é um estudo que eu fiz e é comprovado. Se a Sem pessoa blindagem, não- complica muito o caminho Não. dessa pessoa. não se Eu já prepara vi, e não se gente, conhece. infelizmente, assim, pessoas espiritualmente, assim, maravilhosas, sabe? Eu sempre vou me lembrar de uma pessoa tão querida no meu coração. Um homem maravilhoso, assim, que subia ali para ministrar uma palavra. A igreja, assim, caía pela glória do Senhor, sabe? Lindo, assim. Deus usava poderosamente. Mas ele não cuidou do lado emocional. E aí, infelizmente, foi o que a gente viu. A falta de inteligência, de sabedoria emocional matou o homem espiritual que ele era. Isso é muito sério, sabe? Porque as nossas emoções, elas nos dominam mesmo, né? Um dia eu vi Augusto Cury falando também, ele fala assim, olha, muitas vezes o grande problema da humanidade é que a gente coloca as emoções no palco e a gente vai pra plateia e deixa a emoção fazer o show. Mas não é assim. Na verdade, nós precisamos nem ser só racional ou só emocional, mas não deixar as emoções subir no palco e fazer o seu show sozinha. Não pode, né? Porque você fica à mercê. Hoje você tá muito feliz, amanhã você tá muito acabada, né? Então, assim, o equilíbrio emocional, e eu amo a palavra de Deus que diz que ele nos deu um espírito de equilíbrio e de moderação. Ele não tá dizendo assim, olha, seja só racional, ou seja só espiritual, ou seja só emocional. Não, ele tá dizendo espírito de equilíbrio e moderação. Isso para quê? Para todas as áreas da nossa vida. Com certeza. Sabe? É um equilíbrio constante. Então eu preciso estar bem na minha vida espiritual, eu preciso estar bem na minha vida emocional, eu preciso estar bem na minha caminhada, com os meus negócios, dentro da minha casa, você solteira, dentro da sua casa com seus pais, né? Você casada, dentro da sua casa com seu marido. Porque tem uma frase muito poderosa também que diz, não existe nenhum sucesso profissional que justifique o fracasso familiar. Né? Então, quantas pessoas também acham que o sucesso, então eu vou ter muito sucesso no meu negócio, vou ter muito sucesso nos meus empreendimentos, mas meu casamento está falido, a minha vida está acabada. Então, precisa de um equilíbrio, precisa de um olhar, né? E a gente não está falando aqui de perfeição, né? Eu amei quando a Vanessa colocou aqui, gente, eu levo trabalho para casa. Porque não existe a receita do bolo, onde existe uma perfeição. Nossa, elas estão lá, elas são super empreendedoras, deu tudo certo. Não, gente, nós estamos na mesma caminhada que você que está nos assistindo. Só que hoje nós já apanhamos um pouquinho para dizer, ó, não vai mais por aí não. Traz os princípios de Deus, sabe? Olha, levanta, caiu, faz de novo, né? Então, assim, é dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. Com o grande ajudador que é o Espírito Santo. Com certeza, com certeza. E a questão da inteligência emocional é se blindar, porque dificuldades vão vir, críticas vão vir, não tem perfeição, a gente é vulnerável o tempo todo, mas quando a gente sabe quem a gente tá centrado em valores e princípios cristãos, a caminhada, eu sou testemunha disso, a caminhada fica mais leve. Não que não vai haver tempestades. Sim, temos o tempo todo. Principalmente os empreendedores. É uma lei nova que surge, é um imposto novo que aparece. Pagar esses impostos realmente não é fácil. O negócio fraquejar um pouquinho, 2, 3 meses. Janeiro foi um mês já que oscilou bastante lá pra certeza. Gente, porque mudança de governo, tudo isso, né, são novidades que vêm. Com certeza. E se você não tiver centrada, se você não tiver com o pé na rocha, fica mais desafiador. Ó, a Diana sabe, vou contar aqui pra você e pra vocês. No final do ano, nós fomos roubados, né? Uma quantia significativa. Claro, com certeza. Uma funcionária estava nos roubando. E eu acredito que, pra mim ali, quando nós descobrimos, claro que é um baque, né? Mas a Diana trouxe a palavra, o Deus está tirando, né,
tudo que é obscuro Claro. da sua vida, Eu creio. né? Eu creio. E para mim também aquilo era uma revelação, né? Porque a gente pede tanto nas nossas orações, né? Sempre nós estamos pedindo o que é bom pro nosso entendimento. Claro. Né? Se a luz entra, as trevas vão sair. Pode pro ter nosso certeza. entendimento. Só que nós temos que passar por esses desertos pra gente viver a glória que ele tem ali na frente, que é o que a gente está pedindo. Então, esses tempos difíceis vão aparecer, vão vir em qualquer situação, para depois você olhar para trás e falar assim: nossa, mas foi bom, né? Eu aprendi isso, foi bom, eu tinha que ter vivido isso, agora eu tô cercado de pessoas boas, pessoas que torcem, né? Também ali, que estão na mesma vibração. Isso é muito importante. A gente aceitar, ter aceitação do que vem para nós. E eu acho que isso é algo que é muito difícil, hoje em dia, em qualquer situação, a gente não aceitar, querer fazer na força do braço. Não é verdade. E é nessa hora que a gente tem que recuar, né? Dizendo assim, Senhor, não dou conta não, mas o Senhor por mim dá, né? E eu creio muito nisso, sabe? Quando a gente traz os princípios de Deus, quando a gente traz o Senhor para nossa caminhada, vai acontecer, algumas coisas vão ser abaladas. E é para ser abalado, né? O que é inabalável é a presença de Deus, o que é inabalável são os princípios do Senhor. Mas as demais coisas devem ser abaladas, ainda mais se tiver coisas ocultas que a gente não tá vendo e tá ali embaixo do nosso nariz, né? Eu costumo dizer, uma oração que eu faço lá com o meu esposo para nossa empresa: Senhor, revela o que está oculto, sabe? Revela o que está oculto, porque eu já fui funcionária. Eu sei, muitas vezes o papel que está ali, tá todo mundo conversando, aí chegou o patrão, né? Tudo muda. Então, assim, revela o que está oculto, para que a gente não seja enganado. E o próprio Deus fala também: orai e vigiai sem cessar. Então, assim, é um vigiar, é uma constância que talvez doeu, mas aprendeu, né? Você e sua esposa agora vão ter uma outra visão de quem está mexendo nisso, quem está tendo acesso àquilo. E isso é para você que está nos ouvindo, isso é para cada área que a gente atua, sempre ter esse cuidado, vigiai e orai, né? E não ter medo de orar sobre isso, sabe? Senhor, revela o que está oculto. Com certeza. Porque se tem algo que não deve estar aqui e está oculto, o Senhor pode trazer luz. E aprender também, porque ali tinha algo falho, claro que o caráter, né, da pessoa, porque ela não isso viu, não justifica, ela não né? viu uma falha, ela já tinha um caminho, né? Um caminho para ela seguir, né? E ali mostra pra gente, né? Ó, se vocês querem crescer, se vocês almejam um X, né, lugar, então vamos colocar travas, né? Vamos alinhar processos. E isso a gente vai aprendendo com os nossos erros, sempre a nos melhorar para crescer. E aí vem algo que ontem eu escutei, o Frederico falando que um outro empresário falou assim, que é o que a gente fala muito, né? Tem que ainda orar para essa pessoa, né? Porque a gente tem que perdoar e orar, porque nós não temos o que fazer para essa pessoa. Porque ninguém muda ninguém, né? Ninguém muda ninguém. Só a nossa oração tem poder para ajudar, né? Para tocar ali, né? Só a oração. Gente, que delícia estar aqui com elas, né? A gente ficaria aqui mais 2, 3 horas batendo papo, mas elas têm agenda. E a gente quer sempre deixar um lugarzinho assim, sabe? Quero mais, porque eu vou trazer elas novamente, né? Qualquer dia nós vamos aqui bater papo assim, mais tempo falando só de inteligência emocional. Delícia. As crenças, as descrenças, tudo que nos bloqueia, né? Como diz meu amigo Paulo Vieira, mata a franga. Mata essa franga, né? Então, assim, que delícia estarmos aqui. Eu creio que tudo que a gente falou te encorajou, te edificou, te fez acreditar que você pode mais, que você pode sair desse lugar que você está, ou sair da onde você está e sonhar algo mais também, ou mudar seu ramo, eu não sei. Você teve exemplos aqui maravilhosos, né? E eu vou ouvir um pouquinho da Vanessa, ela vai dar um tchau pra gente, depois a Thalitinha também. Bom, quero agradecer aí o convite, adorei estar aqui com essas duas maravilhosas aí, conhecer a Thalita, a gente não se conhecia, apesar de estarmos, né, na mesma igreja, mas não tínhamos oportunidade, nossa, e terem tantas coisas em comum, né? Eu já tô dizendo que esse podcast de Ana Timbó, gente, tá unindo vidas. É um negócio, porque o último que a gente teve aqui, olha só que interessante, a gente teve a Lucimara, né, que é a nossa
a secretária de desenvolvimento aqui de Franca, né? Ela esteve aqui. E a Lidiane também, que é a nossa fonoaudióloga, canta divinamente, já estão na igreja há quanto tempo? E a gente sentada aqui, se emocionaram, a gente chorou, a gente se alegrou. E a Lucimara depois disse, eu nunca tinha parado para ouvir a Lid. Sabe? Ouvir o coração da Lid, né? Então, o podcast de Ana Timbó é lugar para intimidade. Isso. Muito bom, muito bom. Quero só agradecer. Foi muito gostoso conhecer a Thalita, conhecer a história da Thalita. Aprendi muito aqui hoje com vocês. E espero ter contribuído também para todas essas mulheres aí que estão nos ouvindo. Amém, que bênção. E você, minha querida? Também quero te agradecer. Foi ótimo. Eu adoro, né? Contar histórias. E eu quero deixar 3 dicas para vocês, né? Que querem empreender. Ou então que querem mudar, dar um passo na vida. Amém. Que o primeiro é não ter medo, se arriscar, né? Porque qualquer negócio, qualquer coisa que você vá fazer, você precisa de se encorajar, de arriscar, de tentar, né? O segundo é aprender conhecimento, sabe? Ter mentores, se inspirar em pessoas e absorver o máximo que vocês puderem. E o último, né, é colocar os princípios, porque em qualquer coisa que você vai fazer, você precisa dos princípios e precisa de Jesus no caminho. Aleluia! Que delícia, né, gente? E eu aqui, muita gratidão à vida de vocês, porque, olha, 2 mulheres cheias de sucesso, empreendedoras, pararam a tarde delas pra vir aqui bater papo comigo e com você, tá certo? Então, aqui, muita gratidão pelo sim de vocês. Eu tenho certeza que no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai usar tudo isso pra abençoar muitas e muitas vidas, viu? Assim E estamos juntos para os próximos. Vocês topam? Mas estou aqui. Também, eis-me aqui. Ó, promessa, viu, gente? Tá gravada, que é promessa, né? Estaremos juntas nos próximos podcasts também, com coisas novas e edificantes. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Lembre-se, Jesus Cristo, Ele é a graça em ação. E hoje Ele está disponível para você, para te abençoar, te edificar e trazer uma nova vida, uma nova esperança e grandes sucessos para a sua caminhada. Que Jesus te abençoe poderosamente. Se isso tudo faz sentido para você, compartilha também e abençoa muitas vidas através deste podcast. Tchau!